Vamos dar continuidade ao que vimos na aula passada. Lembrando que na aula passada, o ponto mais importante foi que a gente precisa de um sistema com frequência constante. Portanto, isso faz com que, como consequência, todos os geradores de um sistema interligado precisem rodar rigorosamente na mesma velocidade. Como é que a gente faz para fazer que um sistema rode na mesma velocidade? Eu volto então para um problema de mecânica. Quero perguntar como é que a gente faz, né? Como é que a gente mantém a velocidade constante, por exemplo, num carro? Para responder essa pergunta, voltamos à lei de Newton, né? Newton diz que a força resultante num determinado corpo, de massa m, é igual a massa vezes aceleração. Se eu quero manter, então, esse carro, por exemplo, com aceleração igual a zero, ou seja, velocidade constante, é fundamental que a força resultante seja igual a zero. Portanto, a força do motor e a força de atrito, numa determinada situação, quando se equilibram, elas zeram a força resultante, portanto, a aceleração é igual a zero, e aí eu tenho, então, um carro andando em velocidade constante. Se eu quiser transformar esse mesmo problema para os meus geradores, eu tenho que usar a mesma lei de Newton, só que agora eu uso a lei de Newton para movimentos rotacionais. A lei de Newton para movimentos rotacionais é rigorosamente o mesmo, né? Só que diz que o conjugado resultante, ou também às vezes a gente fala o torque resultante, é igual a constante de inércia vezes a aceleração angular, ou a variação da velocidade angular com o tempo, derivada da velocidade angular com o tempo. O que eu preciso é que a aceleração seja igual a zero, velocidade seja constante, portanto, o torque mecânico na turbina e o torque elétrico no gerador tem que estar equilibrado. O torque mecânico tem que ser igual ao torque elétrico. Só que os conceitos de física nos lembram que potência é proporcional ao torque vezes a velocidade. Como eu disse que o nosso sistema é um sistema de velocidade constante, em geral, em vez de a gente falar de torque, a gente prefere usar o conceito de potência. É uma proporcionalidade entre torque e potência. Portanto, no nosso sistema, para que ele permaneça com velocidade constante, é preciso que a potência mecânica da turbina seja igual à potência elétrica da carga. E é isso que a gente tem que analisar. E eu vou começar analisando pela carga. Como é que a potência elétrica no Brasil, por exemplo? Eu peguei essa curva no Operador Nacional do Sistema, é uma curva de uma segunda-feira, e tem várias coisas interessantes que a gente pode deduzir dessa curva. Mas o que eu queria mostrar principalmente nessa curva é que a potência elétrica da carga varia muito, certo? Aqui, às 6 da manhã, ela é por volta de uns 57 bilhões de watts. Lá para meio-dia, ela chega a ser quase 57, 75 gigawatts, como a gente diz na nossa linguagem. Portanto, ela varia um grande leque durante a manhã e aí volta a cair no final da tarde. Volta a cair lá por volta das 21 horas e durante a madrugada a gente meio que identifica dois grandes patamares, né? Um patamar de carga leve e um outro patamar de carga pesada. Observe que a carga no Brasil cai um pouco ao meio-dia. E o ponto mais alto da carga no Brasil é por volta das 15 horas. Por quê? Porque o Brasil é um país quente e a refrigeração é uma parcela significativa da nossa carga elétrica. Outro ponto interessante que a gente pode observar dessa curva é que depois das 15 horas a carga cai. Esse ponto ali por volta das 18 horas era antigamente chamado de ponto de pico, né? Aonde a tarifa é mais alta. A tarifa ficou tão mais alta que agora ficou um ponto de vale, né? O consumo da energia nesse horário, aonde as tarifas estão mais caras,
acabou sendo bastante reduzido. Esta curva, então, mostra que eu preciso entrar e sair geradores ao longo do dia para atender essa carga. Uma outra coisa interessante dessa curva é que, em geral, a gente está mais interessado no que a gente chama de potência média, o valor médio da potência, e esse valor médio da potência, em geral, é usado na nossa nomenclatura como uma unidade de energia, porque se eu multiplico o valor médio da potência pelo número de horas do mês, eu consigo calcular qual é a energia daquele mês. Se eu multiplicar esse número pelas horas do ano, 8.760, a gente vai ver que é alguma coisa em torno de 600 terawatt-hora, que é exatamente o consumo do Brasil. Certo? Então, esse conceito de potência média, dado nesse nosso gráfico em gigawatt médio, é um conceito de energia que também é bastante importante. E aí, eu preciso agora ver o outro lado, o lado mecânico, né? O que é a potência mecânica? O que é a potência mecânica de uma turbina? Nós vamos falar isso com mais cuidado quando falar dos geradores, mas vamos pegar um exemplo de uma turbina hidráulica. Uma turbina hidráulica que é o grande, né, a grande fonte de energia elétrica no Brasil. E o que a gente observa numa turbina hidráulica é um grande armazenamento de água, tem um duto forçado que faz a água passar por uma turbina, essa turbina roda e acima dessa turbina que está rodando pelo movimento da água tem o rotor de um gerador. Portanto, é um processo de conversão da energia mecânica que está armazenada nesse meu reservatório para uma energia cinética que transforma-se em energia elétrica. E é esse o equilíbrio que eu preciso fazer para manter a velocidade constante desse meu sistema. Como é que é? Qual o valor dessa energia? Não é? A energia a gente chama de uma energia mecânica, energia potencial, que é massa vezes a gravidade vezes a altura da queda d'água. E a massa, em geral, eu posso dizer que ela é igual a densidade de massa vezes volume. Bom, pegando esses dois conceitos e lembrando que a potência é a derivada da energia no tempo, eu derivo a expressão de massa vezes gravidade vezes altura, onde gravidade, a constante gravitacional e a altura são aproximadamente constantes, a gente observa então que a potência mecânica na minha turbina vai ser igual a densidade ρ vezes a gravidade g vezes h vezes a derivada do volume de água com o tempo. A derivada ou a variação do volume de água com o tempo nada mais é do que a vazão. E isso nos dá uma conclusão bastante interessante, bastante importante. Eu consigo controlar a quantidade de água, ou seja, a vazão que passa na minha turbina, aumentando ou diminuindo o acesso, né, da água naquela turbina. Portanto, as usinas hidráulicas são usinas bastante interessantes, porque eu consigo calcular e eu consigo controlar a potência mecânica para que ela se equilibre com a carga. E a carga, como a gente viu, a potência elétrica varia bastante ao longo do dia. Vamos chegar então à nossa quinta conclusão, né? Esse equilíbrio de geração com a carga tem que ser instantâneo. A gente não consegue armazenar energia na forma elétrica. A gente armazena na forma química, em baterias, a gente armazena, como a gente viu, na sua forma potencial, como água, mas na forma elétrica, a hora que você gera, você consome. É uma conclusão interessante e vale um resumo do que vimos até agora. Nosso sistema trabalha com tensão constante, as cargas são todas ligadas em paralelo, o nosso sistema é sempre em corrente alternada, para permitir, né, elevar até para conseguir controlar essa tensão constante, a frequência da rede é constante e esse equilíbrio, geração e carga, precisa ser instantâneo. É um sistema bastante sofisticado para que atenda todos esses requisitos que fomos vendo nessas últimas aulas. E no Brasil, quem é o responsável para manter esse equilíbrio? A resposta é óbvia, né? No Brasil, a gente tem o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a gente chama de ONS. Para ele manter esse equilíbrio, ele precisa fazer uma previsão diária da carga. Ele tem que saber
quanto que vai ser a carga do dia seguinte, e tem que avisar as centenas de geradores que nós temos no nosso sistema interligado, quem que vai gerar e quem que não vai gerar. Tá certo? Então, eu preciso fazer o que a gente chama de despacho. Uma coisa importante nessa previsão de carga é a temperatura. A gente saber se o dia vai ser quente ou o dia vai ser frio faz muita diferença na previsão da carga que eu faço hoje para o dia seguinte. Eu preciso também saber quais são os equipamentos que estão em manutenção. Se eu tenho um gerador que está fora, se eu tenho uma linha que está fora, eu tenho que saber o estado de funcionamento de todos os meus equipamentos. E essa coordenação é feita pelo chamado Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. O nosso sistema brasileiro ainda tem uma outra particularidade. É um sistema hidráulico, eminentemente hidráulico. Portanto, o operador também tem que fazer bom uso da água. Por quê? A gente gosta de falar do dilema do operador. Né? O operador pode usar mais água usando seus reservatórios ou pode armazenar água usando termoelétrica. Sempre quando eu armazeno água usando termoelétrica, fica mais caro a energia, porque eu estou usando combustível fóssil. Então, mas se eu, por exemplo, eu uso o reservatório e vem chuva, é ótimo, eu usei, deu tudo certo. Agora, se eu uso o reservatório e esvazio, eu vou ter um período de seca e se não chover, eu vou ter uma crise. Já vivemos várias crises, a gente está acostumado a isso quase, né? Ao contrário, né? Se eu armazeno água, eu decido usar as térmicas, e aí vem chuva, eu vou verter água, vou jogar energia fora, que também não é razoável. Finalmente, se eu armazeno e não vem chuva, eu estou na decisão correta. Então, várias coisas são importantes na decisão do despacho. E uma outra, final, que vale a pena que a gente discuta é que eu tenho várias usinas numa mesma cascata. Então, eu preciso, né, usar as de cima para os reservatórios de baixo, encher para usar as de baixo. Então, eu tenho que fazer esse uso das minhas cascatas de geração de uma maneira eficiente. Eu acho que vale a pena também a gente falar sobre a energia armazenada, né? E esse também é mais um dado do Operador Nacional do Sistema, que mostra como varia a energia armazenada ao longo do tempo. A gente consegue observar lá no comecinho do gráfico, em 2001, né, o grande apagão de 2001, a gente viu uma crise enorme também em 2015, outra em 2021, né, quando a quantidade de água num sistema eminentemente hidráulico como o nosso fica baixa, a crise, né, a possibilidade de eu não conseguir equilibrar geração com carga fica muito grande. E a gente consegue ver ao final que nós estamos com uma disponibilidade muito grande de água, tem a garantia de que não teremos, né, crise nos próximos 2 anos. Na próxima aula eu vou começar a tratar dos equipamentos, né, geração, transmissão e distribuição. E aí eu agradeço muito a atenção de vocês e fico aguardando vocês na próxima aula. Muito obrigado.